a gente já diz no nome, as funções orgânicas nitrogenadas são aquelas que contêm nitrogênio. As mais importantes e as mais simples são as aminas, as amidas, as nitrilas, as isonitrilas e nitrocompostos. E muitas dessas substâncias têm grande importância biológica, porque elas contribuem na formação das proteínas, né, que são essenciais para o nosso corpo. Qualquer coisa, por favor, alguém levanta a mão ou me chamem, tá? Porque eu não estou conseguindo ver vocês. Então, as aminas são derivadas da amônia, né, que é o NH3, e elas podem ser classificadas em primária, secundária e terciária. Como que se dá isso? Se dá um número de radicais que elas estão ligadas. Por exemplo, ali no número 1, a gente vê que tem um radical. O que é o radical? É a cadeia carbônica. Né? Então, ela vai estar na ponta de uma cadeia carbônica. Já a amina secundária, ela vai estar entre duas cadeias carbônicas. E a amina terciária, né, que é o nitrogênio simples, vai estar ligado às cadeias carbônicas. As características físico-químicas das aminas são compostos polares, tá? Com até 5 carbonos, elas são solúveis em água e álcool, tá? No etanol. Já as aminas com 6 ou mais carbonos, elas são praticamente insolúveis em água, mas elas se dissolvem em solventes orgânicos. As aminas se apresentam de 1 a 3 carbonos gasosos em temperatura ambiente, então na temperatura de 36 graus, por aí, 36 graus, não, desculpa, de 20 graus, que é a temperatura ambiente, elas vão ser gasosas, e quando elas tiverem de 4 a 12 carbonos, em temperatura ambiente, elas vão ser líquidas, tá? E na presença de um ácido, se tu misturar uma amina junto com um ácido, elas vão realizar aquela reação de neutralização. Isso aqui eu acho que fui eu que vi com vocês também, lembra que eu mostrei que um ácido mais um base, ele vai sofrer uma reação de neutralização, formando um sal mais água. Então, as aminas, quando estão na presença de um ácido, elas se comportam como uma base. Então, se tu misturar uma amina com um ácido, tu também vai ter uma reação de neutralização, também vai formar um sal e uma água. E então, como é que a gente dá um nome para essas aminas? Se ela tiver só um radical, for uma amina primária, no caso, a gente vai dar um nome do radical, que é como a gente dá um nome do hidrocarboneto, com a terminologia amina. Como aqui no primeiro exemplo, ó, a gente tem 3 carbonos, met, et, prop, vai ser uma propilamina, né? Se a amina possuir radicais diferentes, no caso 2 radicais, a gente segue a ordem alfabética dos nomes radicais. Por exemplo, ali embaixo a gente tem a amina, né? Ali o NH. De um lado a gente tem um radical, que a gente já sabe que é metil, né? É um carbono só, então met. No outro tem 2, et, então significa metila. Então, E vem antes de M, então é etilmetilamina. Conseguiram entender até aqui? Estão entendendo? Pessoal, alguém respondeu alguma coisa? Eu não estou vendo vocês. Turma? Alô? Gabi, estão respondendo aí. Vou continuar, tá? então. Estou entendendo. Tá, obrigada. Tem nada. Então, as aminas na vida, então. Elas estão presentes nos aminoácidos, né, que são os formadores das proteínas, os componentes fundamentais dos seres vivos, no caso, nossos, as proteínas que a gente precisa, as proteínas da carne, né? Então, por exemplo, aqui na imagenzinha, cada bolinha colorida seria um aminoácido, ou seja, uma amina. Juntas, elas vão formar uma proteína. A gente tem a trimetilamina, que é aquele cheiro ruim de peixe que a gente sente, tá? Aquele cheiro é derivado da amina. A gente tem a cafeína, que também é amina, nosso café de cada dia, e a
Vocês estão me ouvindo agora? Ah, tá. Eu tive que desligar e ligar de novo para vocês me ouvirem. Desculpa, vamos lá. Eu vou não ouvir vocês de novo, tá? Porque eu vou continuar com a apresentação. E aí, por favor, vocês respondam no chat e alguém me avisa. Gabriela. Continuando, então, aí foi onde a gente parou, então, das aminas na vida, né? Que aí seria o café e a cocaína. Oi, Gabi, desculpa te interromper, mas acho que não tá aparecendo a apresentação. E agora? Também não. Não? Não. Eu tô colocando daqui no modo tela cheia, mas eu não tô conseguindo ligar. Peraí. Saiu fora. Acho que agora deu. Tá aparecendo? Tá aparecendo agora? Agora tá. Tá, obrigada. Tá. Então, como eu estava falando para vocês, então, a gente tem as proteínas, né? A trimetilamina, que dá aquele cheiro do peixe, a cafeína e a cocaína. Todas elas são aminas. Depois a gente tem as amidas. Qual é a diferença da amida para a amina? É que a amida, além do nitrogênio, ela vai ter um grupo carbonila, né? Que é o mesmo que produz as cetonas, ligado no grupo amino. Então, a gente vai ter o radical, mais o grupo carbonila e o grupo amina ligado no carbono. Como que elas são classificadas? As amidas, elas podem ser simples, monossubstituídas ou dissubstituídas. O que é isso? Bom, a amida simples é esse primeiro exemplo que a gente viu, né? É um radical, caso uma cadeia carbônica, no final da cadeia vai ter uma carbonila, que é uma dupla com oxigênio, e uma ligação com nitrogênio. A monossubstituída é quando a gente tem a carbônica, tá? E ali no carbono da carbonila, o nitrogênio, que a gente sabe que ele faz 3 ligações, ele vai ter mais um radical, que vai ser, no caso, um metil, né? E a dissubstituída vai ser quando esse nitrogênio ele estiver totalmente saturado, ou seja, ele vai estar ligado na carbonila, na cadeia carbônica, e vai estar ligado em mais 2 radicais. Nesse caso aqui, ele está ligado no radical metila e no radical etila. E como a gente dá nome para essas amidas? Bom, as aminas a gente viu que era o mesmo nome da cadeia carbônica, né? Do hidrocarboneto, final amina. Nas amidas, a gente vai dar um prefixo, um infixo e vai terminar com amida. Mas como assim? O prefixo vai ser sempre a quantidade de carbonos, como nos hidrocarbonetos. E o infixo vai ser sempre os tipos de ligações existentes entre os carbonos, tá? A mesma coisa que os hidrocarbonetos. An, en, in. Né? Por exemplo, essa daqui, ó. A gente tem, sempre contando pelo primeiro carbono, met, et, prop, but. Nós temos uma butanamida. Por quê? Porque a gente só tem ligações simples, né? Ali, a gente não tem ligações duplas. E como que seria a ramificada? Aí a gente tem que designar um número, no caso, aonde vai ter essa ramificação. A gente sempre começa a contar, a gente sempre vai selecionar a cadeia carbônica, a que tiver maior número de carbonos, tá? Essa vai ser a nossa cadeia principal. Como nas outras funções orgânicas, funciona assim também nas nitrogenadas. Então, a partir do grupo funcional,
que aqui no caso das amidas é a carbonila com o nitrogênio, a gente vai começar a contar os carbonos. Então, em linha reta aqui, a gente tem 6 carbonos, né? Então, a gente já sabe que é uma hexa-ano, né? Hexanamida. Tá, mas e aí? E esse radical que tem aqui? Bom, se eu contar daqui para cá, vai dar met, et. Se eu contar para cá, vai dar met, et. Se eu contar para qualquer lado que eu seguir aqui, ó, vai ser igual. Então, isso aqui é uma coisa iso, é uma coisa igual. Então, a gente vai chamar isso aqui de 3-isohexanamida. Vamos ver se está correto. Ou isopropilhexanamida, também, a mesma coisa. Então, como a amida é ramificada, é fundamental determinar sua cadeia principal, que foi o que eu falei para vocês, com o maior número de carbonos a partir do grupo funcional, a qual está numerada acima, né? Que aqui estão os números. Nesse caso, a cadeia tem 6 carbonos, prefixo ex, ligações simples, infixo an, entre os carbonos e uma radical isopropil, né? Met et prop, met et prop, met et prop. Para qualquer lado que a gente andar, são 3 carbonos. Então, o nome da amida é 3-isopropilhexanamida, porque esse radical está no carbono 3. E quando a gente tem uma amida ramificada e substituída, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que designar não somente o grupo funcional, o radical, mas a gente vai ter que também dizer os radicais que estão no nitrogênio. E a gente vai começar por ele, porque como a gente já sabe que é uma amida, né, o grupo funcional está aqui, nitrogênio ligado ao carbono com uma dupla oxigênio, a gente vai fazer a mesma coisa, contar a maior cadeia carbônica. Se a gente viesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, não dá, mas se a gente seguir reto são 6. Então, bom, a gente sabe que a cadeia principal tem 6 carbonos, então o início vai ser ex. Só tem ligações simples, então vai ser an, hexanamida. Tá, mas e agora com os radicais? A gente vai começar sempre, assim como a gente começa a contar a cadeia principal, a gente vai começar a contar os radicais do nitrogênio, porque ele é o grupo funcional. Então, a gente tem 2 carbonos, met, et. Então, vai ser N, que é do nitrogênio, que é uma amida, etil, tá? 3, porque lá no carbono 3 da cadeia principal tem um grupo metila, que é um grupo de carbono. Então, vai ser N-etil, 3-metilamida. Conseguiram entender esse aqui? Eu vou diminuir para ver o que vocês estão respondendo. Tá tranquilo até aqui? Posso continuar? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá, gente, eu vou continuar, já que ninguém tá falando nada. As características físicas das amidas. Elas são menos densas do que a água, ou seja, se tu colocar uma amida em água, ela vai ficar boiando. Elas apresentam caráter básico, tá? Assim como as aminas. São encontradas no estado sólido, a temperatura ambiente, com exceção da metanamida, que é líquida, tá? A metanamida, ela é utilizada para formar alguns compostos, alguns solventes orgânicos, tá? As amidas possuem ponto de fusão e de ebulição maiores quando comparados a outros compostos orgânicos. Utilização das amidas, então, produção de compostos orgânicos, como a gente deu o exemplo ali. Um deles é o ácido fórmico, que é quando vocês são picados pelas formigas, que dá aquela ardência, sabe? Aquilo ali é ácido fórmico, tá? É justamente por causa das formiguinhas que o nome é ácido fórmico, é um dos compostos orgânicos produzidos por amidas. Explosivos,
fertilizantes, como a ureia, também isso é uma amida, e alguns medicamentos como essa dropropizina, que é um xarope antitussígeno, que é para aquelas tosses alérgicas, sabe? Quando não tem catarro, se toma esse xarope. Ele também é ele é feito a partir de amidas. E as nitrilas, elas também são conhecidas como cianetos. Elas têm propriedades físicas peculiares. Quais são elas? Até 14 carbonos, elas são líquidas em temperatura ambiente e elas não se dissolvem na água. Depois de 15 carbonos, elas são sólidas e aí elas se dissolvem na água. Em ambas as situações, em qualquer uma delas, elas têm ponto de fusão e ebulição muito alto, tá? Como a gente viu lá nas amidas. Além de um expressivo teor de toxicidade. Ela é muito, muito tóxica, tá? A partir daqui, o nitrogênio passa a ser bem mais tóxico. O que é uma nitrila, então? Uma nitrila é isso que a gente está vendo, é um radical, que vai ser uma cadeia carbônica, e o último carbono, ele vai fazer, o nitrogênio vai fazer as 3 ligações que ele faz, ele vai fazer diretamente com o carbono. Então, vai ser o CN que a gente vê nos lugares. E as isonitrilas? Aqui vocês desconsiderem o nome que está aqui, tá? Que foi a imagem que eu consegui para tentar explicar para vocês. As isonitrilas já são líquidos incolores, que também são insolúveis em água, muito tóxicos e têm um cheiro extremamente horrível. E como que isso funciona? Aqui, como a gente está vendo, o nitrogênio está ligado a um radical, no caso, a uma metila aqui, né? Porque é um carbono só. E ele está ligado, fazendo 3 ligações com um carbono do outro lado, né? Que é para formar, no caso, a nitrila. Só que o que acontece? O que vai acontecer? Isso aí é uma forma muito instável. Ela não tem como parar, porque o nitrogênio ele só suporta 3 ligações. Então, ele não tem como se ligar 3 vezes a um carbono e ligar mais um radical. Então, essa formas que ele tá, vai soltar aquele carbono dali, do nitrogênio, tá? E esse carbono vai passar para o outro lado. E aí, o carbono vai se ligar ao radical. E aí, sim, ele vai virar uma nitrila. Então, a isonitrila, ela é eles são compostos muito instáveis. Ele não fica muito tempo nessa forma, tá? Porque no que tu aquece ele já se transforma em nitrila. Conseguiram entender essa parte? Alguma dúvida? Entendido? Só a Paloma responde que entendeu. Todo mundo entendeu? Como é que ele se transforma de iso para nitrila? Tá bom, então, Juliane. Vou continuar. Continuando, então. Na prática, o que a gente tem feito com as nitrilas e os isonitrilas? As nitrilas são utilizadas na manufatura As nitrilas, na verdade, também, acho que eu não comentei com vocês ali, elas também são conhecidas como cianetos, né? A gente conhece como cianeto. Então, elas são utilizadas para fazer tecido sintético, a lã sintética, que a gente conhece, o novelinho de lã da avó de cada dia, é feito a partir de cianeto. Esses portões galvanizados, janelas, essas grades que tem aí um exemplo, também são feitos com cianetos, né, que evitam a ferrugem, e os venenos, né, que a gente conhece, o veneno cianeto, cianureto, e eu trouxe aqui para vocês um exemplo que é um livro da Agatha Christie, que é uma das minhas autoras favoritas, que o nome é Um Brinde de Cianureto, né, que é quando tu usa o cianeto, no caso a nitrila ou isonitrila, como veneno.
E depois a gente tem os nitrocompostos. O que é o nitrocomposto? O nitrocomposto, ele deriva de uma reação química do ácido nítrico, tá? Que é o HNO3, e um alcano, que é um hidrocarboneto, tá? Que aí ele pode ser, um hidrocarboneto ele tem que ser saturado de cadeia aberta, ou ele pode ser um anel aromático, não tem problema, tá? Mas qual é a principal característica dele? Explodir, tá? Por isso que a gente tem um exemplo aí da dinamite e do nós, que a gente conhece como o nitro, mesmo que a gente coloca no carro, que a dinamite a gente sabe que a gente coloca, explode tudo, e o nitro, ele funciona aumentando a combustão dentro do motor, né, do veículo, e aí quando tu adiciona o nitro junto do combustível, ele aumenta a explosão, logo ele aumenta a velocidade do carro, por isso que se usa os nitros para carros de corrida. Então, é isso aí. Ficou alguma dúvida para vocês? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Deixa eu só sair aqui. Dúvidas? Perguntas? Tranquilo, Paloma, que bom. Vou colocar esse material lá na sala de aula, lá também, para vocês, e eu vou ver se eu consigo adicionar uns exercícios também, para vocês fazerem. E era isso, pessoal. Se ninguém tem dúvidas, tá todo mundo tranquilo? Só tá a Paloma aí hoje? Tá todo mundo dormindo? Só a Paloma me responde. Ah, Augusto também tá aí. Colocaram o nome na chamada. Bom, pessoal, é isso então, tá? Vou pedir para minha colega, então, para a gente ir na gravação da nossa aula de hoje, tá?